Olá, meu nome é Lázaro Neto, estudo no IFCE Campus Acaraú e hoje falaremos sobre um conceito importantíssimo para a física, a energia. Olha, se eu pudesse escolher um conceito que eu considero um dos mais importantes, uma espécie de base necessária para começar a estudar todos os outros conceitos da física, eu diria que é a energia. Diariamente, na física, nós utilizamos ela para nos ajudar a entender mais do universo ao nosso redor. Se nós quisermos calcular a velocidade com que uma pedra caiu, o quão rápido o nosso celular vai carregar durante a noite, nós estamos direta ou indiretamente usando energia. Só que existe um grande porém por trás disso. Ela não existe. Calma, quando eu digo isso, eu não quero dizer que todos os seus professores até agora mentiram para você quando ensinaram conservação de energia, ou quando você utilizou fórmula de energia cinética ou potencial para resolver contas. O que eu quero dizer com a energia não existir é remover essa ideia errada, que é até natural, que muitas pessoas têm de que existe uma espécie de partícula de energia, ou que você pode tocar em energia. Energia é como a cor da sua blusa. A sua blusa tem uma cor, mas essa cor só existe como parte de um objeto, e as cores não existem sozinhas no universo. Da mesma forma, energia é algo que coisas têm, uma propriedade. Então, se ela não existe, o que é energia? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender o porquê a física existe. Não é para fazer alunos passarem dificuldades em provas, ou apenas para colocar uma carga horária maior nas escolas. De maneira bastante simplificada, a física é a ciência que tenta entender como o universo funciona. É mais do que entender, é criar modelos que consigam, a partir de uma observação de como os planetas do Sistema Solar parecem estar orbitando o Sol. Descrever usando ferramentas matemáticas que nos permitem fazer previsões, montar experimentos e testar as nossas próprias ideias contra a própria realidade. Previsões como calcular a velocidade da órbita, o período dela e ainda conseguimos de brinde prever a existência de outros planetas sem nem mesmo ter visto eles. Então, em um certo sentido, a física é a essência de fazer previsões, só que não no sentido místico da palavra, e sim no sentido matemático. É conseguir calcular quanto combustível a mais o seu carro vai gastar se você estiver com o bagageiro carregado. É saber que elétrons em movimento esquentam a água do seu chuveiro e conseguir prever essa temperatura. E para fazer todas essas previsões, nós precisamos de uma coisa: energia. Ou melhor ainda, nós precisamos da falta ou excesso dela. Mas vamos agora falar sobre trabalho, que é basicamente a quantidade de energia que você precisa para fazer alguma coisa. Na vida real,
Se você tem um carrinho de mão vazio e tenta empurrar ele, você consegue quase sem problemas. Mas você teria muito mais trabalho se enchesse esse carrinho com pedras. Então, quanto mais pedras, mais trabalho, e vice-versa. Nesse caso, o tipo de energia que estamos utilizando se chama energia mecânica, que é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Mas então, você já ouviu falar em Joule? Se não, Joule é a unidade tradicionalmente usada para medir energia mecânica, trabalho. Também, no Sistema Internacional de Unidades, todo trabalho ou energia são medidos em joules. E agora, podemos mencionar uma outra energia. Na vida real, a altura em que eu seguro uma pedra também equivale a joules. E nós, inclusive, temos um nome para essa quantia, que é a energia potencial gravitacional. Agora vamos imaginar eu segurando uma pedra com uma certa altura. Se eu solto essa pedra, a força da gravidade começa a realizar trabalho sobre ela. Conforme a altura da pedra diminui, a quantidade de joules investido em energia potencial gravitacional também diminui. Mas por que eu iria soltar uma pedra? Diminuir a altura dela não significa que eu estou perdendo um joule? A resposta é não. A energia correspondente à altura que eu perdi foi convertida em velocidade. Então, a minha quantidade de joules continua exatamente a mesma. E nós também temos um nome especial para essa quantidade de joules investidas em velocidade, o que é a famosa energia cinética. Mas eu tenho uma dúvida, e quem sabe vocês também. Porque eu disse que a quantidade de joules sempre continua a mesma. Aqui a gente entra em uma das leis mais fundamentais, se não a mais fundamental de toda a física, que é a conservação de energia. A conservação de energia só funciona se nós tivermos certeza que nada adicionou ou retirou energia do sistema. Essa lei, que nós chamamos de conservação de energia, nos diz exatamente o número que nós calculamos inicialmente, que é a energia total, que permanece constante, mesmo após o sistema sofrer modificações. A energia total não pode ser criada nem destruída, somente pode ser transformada ou transferida entre suas diferentes formas. Essa lei é tão fundamental, mas tão fundamental, que até hoje nunca vimos ela ser violada em nenhum sistema físico. E isso é impressionante. Ok, então, até aqui eu apresentei o que é energia e que discutimos o que significa ela ser conservada. Mas existe uma pergunta que, embora não tenha falado no início, talvez alguns de vocês tenham feito. Ao falar que algo é conservado, nós não precisamos dizer com relação ao que essa coisa é conservada? E sim, totalmente. Então, quando falamos que a energia é conservada, ela é conservada em relação ao quê? Então, quando nós dizemos que a energia total de um sistema se conserva, nós estamos dizendo implicitamente que ela se conserva em relação ao tempo. Eu poderia acabar esse vídeo por aqui e vocês provavelmente estão cansados, mas eu acho válido falar mais uma coisa. O resultado da energia ser conservado nos diz, de forma mais profunda, é que as leis da física não mudam com o tempo. Elas são as mesmas desde a origem do universo
e vão continuar as mesmas até o fim dele. E aqui chegamos num ponto muito sutil e delicado, que obviamente está além dos propósitos desse vídeo, que é a relação entre simetrias e quantidades conservadas na natureza. No nosso caso de conservação de energia, existe uma simetria temporal. Isso quer dizer que se nós fizermos um experimento em algum momento, ele vai se comportar da exata mesma maneira, conservando energia. Cara, isso é muito foda. E obrigado pela atenção de todos e é isso.